Como se formam os veículos dos Budas? Quando um Buda tem necessidade de encarnar, evidentemente que os seus veículos terão que ser formados de átomos especiais. A generalidade da sua estrutura veicular será constituída somente por átomos permanentes, os átomos sagrados que foram daqueles que atingiram o adeptado e não mais precisaram usá-los, ou seja, deixaram-no em custódia em virtude de já terem corpos de natureza Shambhogakaya e Dharmakaya, como já vimos quando estudamos os 7 caminhos optativos que se abrem aos vitoriosos do ciclo. Graças a essa preciosa dádiva, é que as vestes desses excelsos seres são chamadas de corpos eucarísticos, ou corpus Christi, segundo os cristãos. Os preciosos átomos que foram reunidos e usados para formarem os veículos do Senhor Gautama, o Buda, também foram preservados. Assim, os corpos causal, mental e astral usados por Buda, foram também usados por Cristo. Daí dizer-se que Cristo foi o mesmo Buda em essência. O excelso Maitreya também usará essas vestes sagradas. Este é um dos mais profundos mistérios dos avataras relacionado à tradição do Santo Graal. Quando Cristo, num ritual eucarístico, deu seu sangue para ser bebido pelos seus discípulos, estava repetindo o mistério, pois ao beber o precioso sangue toda a estrutura molecular física bem como a estrutura dos demais veículos dos discípulos, passaram por uma profunda transformação. A partir da Santa Eucaristia, os apóstolos iluminaram-se em virtude do mistério do Pentecostes. Este assunto será tratado com mais carinho no caderno destinado ao estudo do Santo Graal. Formação dos novos veículos para a encarnação. O processo de encarnação é sempre fruto da necessidade que o ego ou tríade superior, Atman Buddhimanas, tem de se enriquecer com novas experiências nos planos mais densos. Esta necessidade faz com que o átomo permanente mental ative as suas espírilas. Este aumento de vibração por indução influencia a unidade mental que sai do seu torpor e também entra em atividade, atraindo para si matéria mental afim. A substância atraída é da mesma natureza intrínseca da unidade mental por motivo kármico. Existe a informação, oriunda de determinada corrente iniciática, de que a substância atraída para a formação dos novos veículos é sempre a mesma que formava os veículos das encarnações anteriores, portanto, mais ou menos trabalhada segundo o bom ou mau uso feito dela no passado. A referida substância ficou guardada em custódia até o momento do seu reaproveitamento. Assim, segundo essa corrente de pensamento, ninguém é proprietário de nada, muito menos das forças elementais que formam os nossos corpos. Estas forças apenas são-nos confiadas ou encadeadas a nós como veículos, para serem trabalhadas e transformadas no sentido de evoluí-las. Enquanto o ego não realizar esta tarefa plenamente, fica karmicamente enleado a estas forças até a sua sublimação total. Como já vimos, o que se refere ao aproveitamento dos átomos permanentes, na formação veicular de seres de alta estirpe espiritual, é um facto. Quanto ao que foi dito neste parágrafo, trata-se de um caso a ser pesquisado com mais profundidade. Formação do corpo mental concreto. Seja qual for a procedência da matéria atraída para a formação do corpo mental concreto, ela será sempre afim à unidade mental que a absorveu. Os divais menores, elementais, que operam no primeiro reino elemental desempenham papel importante nessa tarefa. Quando se fala na criação de um novo corpo, não se entenda que está se formando um novo veículo, seja mental ou astral, já perfeitamente elaborado. O que se cria nada mais é do que um conglomerado de substâncias elementais que formam um corpo amorfo, muito longe de ser um veículo perfeitamente delineado. Cabe ao ego, no transcurso da próxima encarnação, criar corpos perfeitos a partir desse conglomerado inicial, o que vai depender de muito esforço e trabalho, além do perfeito domínio da personalidade, sob pena de se criarem apenas kama-rupas deformados, muito longe dos arquétipos da mente cósmica. Este é o grande desafio imposto pela lei a todos nós.
O próprio termo elemental provém de eu mental. Eu igual Deus. Mental igual mente. Ou seja, mente de Deus, o que realiza a ideação de Deus. Assim se compreende que os elementais encadeados em nós são para refletirem as excelsitudes da mente do Eterno, e não para serem deformados pela nossa ignorância dos desígnios da divindade. Formação do corpo astral. Os corpos não são formados todos ao mesmo tempo. Tal formação dá-se de forma gradativa e sucessiva. Quando o corpo mental já está praticamente elaborado, o ego dá início à formação do seu novo corpo astral. Vibrações emitidas da tríade superior incidem sobre o átomo permanente astral, despertando-o para a vida. Ele atrai para sua aura, como aconteceu com a unidade mental, substâncias elementais do plano astral, com valioso auxílio dos divais menores do segundo reino elemental. De início, o corpo assim formado não passa de um conglomerado de energia astral sem formas, não constituindo propriamente um corpo organizado, pois só a tríade superior terá condições, com tempo, de organizar um verdadeiro veículo que expresse no mundo inferior os valores do mundo celeste. Intercâmbio entre os corpos mental e astral. Tanto o corpo mental como o astral são constituídos de 7 subdivisões. O corpo mental superior só pode ser afetado pelos 3 segmentos superiores do corpo astral, em virtude de os mesmos só vibrarem com bons ou elevados sentimentos. As emoções baixas não atingem os níveis superiores do astral, ou seja, o astral superior. Vide figura 1 acima. Formação do corpo físico. Na sua primeira etapa, o corpo físico é construído a partir de substância física, porém, de natureza etérica. Os divais menores criam um molde etérico e esta malha subtil é preenchida por partículas materiais mais densas. Graças à presença do átomo permanente físico é que se faz possível a fertilização do óvulo. A célula mater é a que encerra o átomo permanente, e a partir deste ela reproduz-se criando o tecido e os órgãos. Mas se as células tornarem-se independentes da célula mater acabam degenerando e até se tornando cancerígenas. Quanto mais evoluído for um ego, maiores serão as suas possibilidades de determinar o seu karma, inclusive podendo interferir na criação dos seus veículos. Porém, um ego pouco consciente não pode agir na formação dos veículos que vai usar, ficando inteiramente dependente dos divais criadores. Não tem o direito de escolher o local de nascimento, a família e nem a raça, cabendo isso aos senhores do karma. Assim sendo, são determinantes 3 fatores. A. A lei que regula a evolução. B. O karma. C. Os apegos de encarnações passadas que geram ódio, amor, ambição, egoísmo, etc. O iniciado não tem apego ao que quer que seja. Pessoas, bens, posições, pátria, etc. As pessoas ficam presas karmicamente umas às outras pelo amor ou pelo ódio. O amor deve ser universal e sem apego egoísta estender-se a todas as criaturas. A encarnação reunirá sempre no mesmo grupo, geralmente unido por laços de parentesco, todos aqueles que porventura tenham feito algum mal ou promovido sofrimentos entre si. Assim age a lei para neutralizar causas negativas geradas no passado. A maneira mais fácil de se ligar a uma pessoa é guardar rancor dela, ficar-se preso a ela por laço que só o perdão desfará. Gautama, o Buda, afirmou que ninguém nasce numa nação, família ou raça que não seja sua por laço kármico. A lei encaminha o encarnante para o local que lhe está reservado por bom ou mau karma. JHS afirmou que nascer no Brasil é um privilégio. Aquele que não fizer jus a esta oportunidade, prejudicando direta ou indiretamente a coletividade nacional, não mais terá o direito de encarnar aqui. O ego, antes de encarnar e mergulhar no esquecimento da sua origem divina, tem uma visão panorâmica dos resultados que a sua futura encarnação trará para sua evolução.
Ele sabe que os sofrimentos por que passará serão compensados plenamente pelo avanço alcançado após o sacrifício do mergulho na matéria.